Você provavelmente já deve ter brincado com um aparelho de laser e passou a se perguntar como ele funcionaria e o que haveria de diferente na sua luz que o fazer tão longe. Hoje você conhecerá os princípios de funcionamento de um laser e curiosamente também saberá o porquê de um sabre de luz do Star Wars não ser um laser na vida real. Mas afinal, o que é um laser? O laser em si, na verdade, é o dispositivo, que irá emitir luz, ondas eletromagnéticas, de uma só cor, ou seja, monocromático, com apenas um comprimento de onda, sendo muito concentrado, por isso ele consegue ir tão longe do que a luz natural. O primeiro dispositivo laser foi desenvolvido em 1960 por Theodore Meiman, e era feito de um ressonador e cristal de rubi, que é o meio ativo onde os átomos serão excitados. Laser é uma sigla em inglês, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Funcionamento. Para explicar um funcionamento de um laser, primeiramente nós temos que explicar como que funciona um átomo. Ou seja, um átomo é constituído de um núcleo, onde ficam presos os prótons e os nêutrons, e da eletrosfera ao redor do núcleo, onde ficam os elétrons em órbita. Cada órbita do elétron possui um nível energético. Quando submetido à energia eletromagnética, o elétron absorve energia e passa a ocupar um nível mais energético do átomo, ou seja, um estado excitado, possuindo uma forte tendência a retornar ao seu nível natural. Se o átomo está no estado excitado e novamente recebe uma radiação, esta pode estimular o átomo a passar para o estado fundamental, emitindo outro fóton de energia igual ao que foi submetido. O fóton emitido possui a mesma energia de radiação que estimulou a emissão e ao atingir outro átomo em mesmo estado também estimula a emissão de outros fótons com características iguais, produzindo um efeito em cascata. Quando o número de fótons emitidos for maior do que os absorvidos, aí o laser produz luz. O funcionamento do laser baseia-se na emissão estimulada, um conceito introduzido por Einstein em 1917. Porém, o laser só foi desenvolvido em 1960. Configurando-se como um tipo de radiação eletromagnética visível que tem como principais características a luz monocromática, ou seja, a luz do laser apresenta somente um comprimento de onda e, consequentemente, uma única cor, a luz coerente. Se dois feixes produzidos por um mesmo laser forem separados e em seguida recombinados, mesmo após percorrerem longas distâncias, ainda haverá uma relação constante entre as fases dos dois feixes. A luz direcional. O feixe de luz produzido por um laser é formado por ônus produzidos na mesma direção e é bastante estreito, ou seja, propaga-se na mesma direção e sofre um mínimo de dispersão. A luz de alta intensidade. Outra característica é que a luz do laser é muito potente, podendo chegar à ordem de 10ª potência de watts. Com isso, a intensidade da luz do laser produzida é extremamente grande. Explicando de uma maneira melhor o funcionamento, é como se a gente pegasse uma rede de átomos e botasse energia, botasse muita energia neles. Daí eles vão começar a ficar estimulados, e quando todos eles ficarem estimulados, um deles vai soltar uma partícula de fóton que vai sair por aí, e essa partícula de fóton vai estimular os outros átomos a também jogar fótons, assim criando uma rede de luz bem forte, bem potente. E para a gente manter essa rede de luz focada, a gente bota aí espelhos de um lado e do outro, assim fazendo os fótons bater entre os espelhos e dando um raio focalizado, assim criando o laser. A inversão de população ocorre quando um sistema, como um grupo de átomos ou moléculas, existe em um estado com mais membros em um estado excitado do que em estados com baixa quantidade de energia. É chamado de inversão, pelo fato de que nos sistemas físicos ou familiares e comuns encontrados, isto não é possível. O conceito é de máxima importância na ciência do laser, pois a produção de uma inversão de população é um passo fundamental no funcionamento de um laser. O que é absorção? Planck afirmou que a energia da radiação eletromagnética está confinada a pacotes indivisíveis de energia chamados quanta. Cada um desses quanta ou pacotes tem a mesma energia do produto da constante de Planck e da frequência da radiação. Elétrons nos estados de baixa energia absorvem energia externa na forma de calor, fônons ou luz fótons,
para assim atingir um estado de energia superior. Às vezes acontece apenas quando a diferença de energia entre os estados superior e inferior for a mesma. Nos fótons, isso se traduz como as partículas podem absorver um comprimento de onda específico da luz apenas para passar por uma transição. Este conceito de energia luminosa em termos de quanta foi proposto por Max Planck. Na equação, H é a constante de Planck, frequência V, c é a velocidade da luz e lambda é o comprimento de onda. Qual a relação entre emissão estimulada e inversão populacional? Os lasers possuem um meio de ganho óptico na forma de um material sólido, líquido ou gasoso, amplificando o feixe de fótons emitido. O meio de ganho óptico é analisado em termos de forma, tamanho, concentração e pureza. A inversão populacional ocorrerá se o número de partículas no nível de energia excitado se tornar maior do que o número de partículas existentes no nível de energia inferior após o processo de emissão estimulada. E para o caso de lasers, a taxa de emissão estimulada excede a taxa de absorção pelo elétron, e é assim que a luz emitida, ou feixe de fótons, é amplificada. O processo de ganho de amplitude em um feixe de fótons é denominado amplificação óptica. Por que a inversão de população é necessária para a ação do laser? A ação de laser ocorre quando uma alta quantidade de átomos ou partículas subatômicas, ou seja, elétrons, um material sólido, líquido ou gasoso, libera simultaneamente energia na forma de fótons durante a transição de um estado superior excitado para um estado fundamental inferior pelo processo de estimulação e emissão. Para isso acontecer, os átomos ou partículas subatômicas precisam ser excitados para um estado de energia maior que o primeiro, para que a emissão estimulada siga. A inversão da população é a causa disso acontecer. No caso dos lasers, a taxa de emissão estimulada excede a taxa de absorção pelos elétrons. É assim que a luz emitida ou feixe de fótons é amplificada. Sem a inversão da população, a ação do laser não pode ocorrer. Vejamos agora as aplicações do laser. O laser está em diversas áreas de atuações, assim como na nossa vida cotidiana, como na utilização da comunicação, fibra ópticas, escamas de leitores de barras, leitores de discos ópticos para DVDs, por exemplo, na indústria de tecido, soldagem, resfriamentos. É possível alcançar temperaturas baixas com a utilização de lasers, mas não entrarei em detalhes. Os lasers também são utilizados nos sabres de luz. Opa, só que não. Os sabres de luz, pelo menos na física real, são feitos de plasma, que parece um gás, só que muito quente. Também não é possível parar um feixe de laser no ar sem colocar algo na frente e impedi-los, né? Aliás, só dá para ver um laser em um meio que permita, como por exemplo em um local empoeirado ou com neblina. Como fazer um laser? Para fazer um laser é necessário um diodo, que na verdade é um feixinho de luz, com uma lâmpadazinha que tem o positivo e o negativo. E depois a gente precisa também de um driver, que para a gente botar os programas certinho para emitir luz na hora certa, botar qual padrão de luz a gente quer. E esse drive vai ter o positivo e o negativo, então a gente só precisa pegar esse diodo, que tem positivo e negativo também, e soldar essas partes do drive. E depois de ter soldado o drive e o diodo em um só, a gente pega em uma pilha. Caso necessário, se tu quiser fazer um laser que precise queimar alguma coisa, tu vai precisar de 2 pilhas AA para gerar uma potência forte o suficiente para o laser queimar. E depois a gente precisa arranjar uma lente para a gente focalizar o laser, senão ele vai começar a se dissipar por vários lugares. Se a gente focar esse laser, ele vai ficar bem mais forte e focalizado.